Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de dados. Nesse vídeo a gente vai falar das transformações. Então a gente viu que a transformação é aquele processo, lá dentro do pipeline que a gente faz algum tipo de processamento e adapta os nossos dados da origem para que eles sirvam a alguma finalidade depois que chega lá no carregamento. Nós já vimos também que isso pode acontecer antes de ser carregado ou depois de ser carregado, que são os pipelines ETL e ELT. Bom, a transformação ela também pode ser denominada como o Data Wrangling ou o Data Munging, tá? São denominações, para determinar que nós estamos fazendo algum tipo de processamento, algum tipo de arrumação desses dados. Então vamos falar sobre alguns desses processamentos do Data Wrangling ou do Data Munging. Então, um primeiro tipo de transformação aí é a estruturação dos dados. O que acontece? A gente viu no vídeo anterior, falando sobre os tipos de fontes de dados, que existe uma diversidade de fontes de dados possíveis, sistemas de armazenamento de dados, APIs, próprio web scraping. Então são diversas possíveis fontes de dados que podem acontecer. Essas diferentes fontes de dados não necessariamente terão as mesmas estruturas. E lá na finalidade que esses dados precisam alcançar, eles podem necessitar ter a mesma estruturação. Então, uma das transformações possíveis é a gente igualar a estrutura desses dados de diferentes fontes, que vêm de diferentes fontes de dados. Então a gente faz isso por meio da combinação desses dados. É sempre importante lembrar que a combinação de estrutura de dados, a gente está considerando que esses dados possuem uma estrutura, mas também é possível a gente fazer a combinação de estruturas de dados não estruturados, Você pode ter a combinação ali de dados não estruturados. Mas como é que a gente faz a combinação de estruturas de dados estruturados e não estruturados? Bom, você vai precisar de algum processo que vai transformar os dados não estruturados em alguma estrutura. E a partir daí, você vai fazer algum tipo de operação, Essas operações são operações de merge, de join, de onion, que vão fazer essa combinação de estruturas. Um outro tipo de transformação é a operação de normalização. A operação de normalização é um processo de organização dos dados em um banco de dados relacional, ou seja, um sistema de dados específico, E o objetivo da normalização, que é um processo ali padronizado, é você reduzir as redundâncias e as duplicações. Então aqui o objetivo que segue, como eu disse, padrões específicos ali, é você reduzir os problemas de duplicação, de redundância, de dados e de inconformidades. Então a gente pode ver um exemplo aqui. Você tem aqui o que a gente chama de tabelão. Tabelão é quando você tem todos os atributos, tudo junto, tá vendo? Você tem tudo de uma tabela só. O que você pode fazer é esse processo de normalização, que é você atribuir a diversas outras tabelas um aspecto desse tabelão. Então aqui no tabelão você tem tudo registrado, funcionário, projeto, e aí você subdivide esse tabelão em tabelas que registram cada um dos fenômenos, ou cada um dos fatos. Então você tem uma tabela de funcionário, uma tabela funcionário relacionado ao projeto e a tabela de projeto. Então isso é o processo de normalização bastante comum também e que otimiza esse tipo de processamento, sobretudo o armazenamento, para evitar ali inconformidades. Consequentemente, você tem o processo de denormalização. O processo de denormalização é o processo contrário à normalização. Aqui, o objetivo é você recompor as diversas tabelas, as tabelas que registram ali fenômenos ou fatos, para uma tabela só. Por que você faria isso se a normalização visa coibir a probabilidade de inconformidade, a probabilidade de duplicação de dados? A questão é que, normalmente, o tabelão ele tem um objetivo muito melhor quando você quer fazer análises, quando você quer fazer agregações de dados, quando você quer computar estatísticas. Então, normalmente você visa juntar todas essas tabelas que estão separadas ali, que, embora sejam ótimas para efeitos de armazenamento, para otimizar o armazenamento, ou mesmo as queries, as consultas, a denormalização são transformações que são necessárias normalmente para a gente realizar análises, porque as informações estão todas elas contidas numa única tabela, Então, seria basicamente, que um exemplo, você tem uma tabela lá que registra os clientes, uma tabela que registra as ordens, e aí você junta, todas as colunas, aqui você percebe que você vai ter a combinação das
colunas incomuns. Uma outra tipo de transformação que é muito importante, né, essa aqui a gente não tem como fugir, né, dentro do processo de transformação, é a famosa limpeza dos dados, né? O processo de limpeza dos dados, ele pode ser mais ou menos complexo a depender ali da fonte de dados e também da finalidade, né? O que a gente pretende com esses dados. Às vezes você quer o dado cru, mas às vezes você quer, por exemplo, alimentar um algoritmo de inteligência artificial que precisa de uma estrutura específica, e aí você precisa de um processo bem mais complexo, né? Então, o processo de limpeza, ele tem algumas etapas, né? Então, primeiro você vai fazer uma inspeção dos dados. Você pode, por exemplo, fazer a observação, né, a olho nu dos dados brutos e observar algum tipo de inconformidade, observar se os atributos correspondem aos dados que eles nomeiam, observar se os dados que correspondem a imagens de fato são imagens, se de vídeos de fato são vídeos, enfim, é fazer essa primeira inspeção. Um outro recurso, né, uma outra etapa seria a de visualização dos dados. Então, nesse momento, normalmente você faz a criação de dashboards, de figuras que fazem a representação ali estatística, né, de agregação, de metadados, para você observar de uma forma mais macro, de uma forma mais completa, e tentar observar ali se existe algum tipo de inconformidade, algum tipo de problema que seja necessário você intervir, né, você realizar realmente uma limpeza. E existe a limpeza propriamente dita, que tem diversas formas de você fazer essa limpeza, e a gente vai dar uma olhada em alguns tipos de limpeza, né, ou tratamento dessas inconformidades nos dados. Que tipo de inconformidade que são possíveis de identificar quando a gente faz essa inspeção, quando a gente faz a visualização desses dados brutos? Bom, primeiro que você pode encontrar realmente, por exemplo, ali erros de preenchimento, né? A gente pode obter esses dados lá da fonte com tipos de preenchimento. Por exemplo, você pode ter ali atributos que não correspondem aos dados que estão sendo registrados no atributo. Então, por exemplo, você pode ter um atributo data, na verdade, registrando o nome do município. Isso seria uma inconformidade de erro de preenchimento. Você tem os outliers, né? O que seriam os outliers? O outlier é quando você tem uma distribuição normal dos dados observados e existe eventualmente ali observações que fogem muito à normalidade daquelas observações. Então, digamos que você tem um fenômeno que pode ser registrado num plano cartesiano, e esse fenômeno ele é registrado com uma média, né, e uma distribuição mais ou menos aqui. Se você tem um ponto aqui, isso aqui é um outlier. Ele foge muito da distribuição daquilo que se entende como comum para aquele tipo de atributo, para aquele tipo de fenômeno. Outra questão são dados irrelevantes. Pode ser que você tenha um registro ali de coisas que não são interessantes. Pode ser, inclusive, dados que são privados, por exemplo, né? Então são irrelevantes para o nosso registro. Existem também a possibilidade desses formatos estarem inconsistentes. Então você tem dados ali de diversas fontes, eles são inconsistentes entre si. Um dado diz que é uma coisa, na outra fonte de dados diz que é outra. Por exemplo, isso acontece muito quando há migração de sistemas, migrações de sistemas de armazenamento. Isso pode acontecer também, né? Formatos inconsistentes de dados. E também os valores faltantes, né? Que pode acontecer ali durante, né, o processo de preenchimento, de geração desses dados. Pode faltar valores, né? Então é uma inconsistência que pode ser tratada aí por meio da limpeza. Uma forma especial de transformação, né, ou de limpeza de dados é o tratamento de valores ausentes, né? Uma causa bastante comum de inconsistência de dados, né? Lembrando que o engenheiro de dados, ele não está lá na ponta da linha, né? Ele não é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas ou das formas de captura de dados a partir dos fenômenos e dos fatos que esses dados representam. Então é muito comum ter tanto inconsistências como valores ausentes. Existem várias formas de você registrar esses valores ausentes, que também são chamados de valores NA, né? Ou valores NaN, a depender aí da linguagem de programação ou do tipo de sistema que a gente está utilizando. Mas a verdade é que ele tem diversas razões e a gente precisa tratá-los a depender da forma que a gente vai fazer a análise ou vai fazer a utilização desses dados, seja para tomada de decisão, seja para um algoritmo. Existem diversas formas de você tratar valores ausentes. As principais técnicas, resumidamente, a primeira e mais simples e mais trivial é você remover. Então, onde existe valor ausente, você remove aquele valor ali e pronto, acabou. Você desconsidera ele. Às vezes você tem uma quantidade de valores ausentes tão grande, mas tão grande, que você acaba ficando sem dados se você simplesmente remover valores ausentes. Então você precisa ter uma técnica um pouco mais complexa, um pouco mais cuidadosa para cuidar desses valores ausentes. E aí você tem, por exemplo, a técnica de preenchimento. Esse preenchimento, ele pode ser uma forma de preenchimento trivial. Por exemplo, você pode repetir valores que vêm anteriores ao que está faltando. Então você tem lá uma linha, um valor A, B, aí você tem um valor NA, aí depois você tem um valor B, um valor C, um valor E. Você pode simplesmente fazer
um preenchimento trivial. Qual é o preenchimento trivial? É botar o valor anterior. Então, essa linha ficaria A, B, 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 C e E, por exemplo. Concorda que isso, a depender do fenômeno, do tipo de fato que ele está registrando, isso pode dar uma inconsistência muito grande, né? Quer dizer, você está representando uma coisa que não existe, né? É uma forma muito simplória de resolver esse problema. Então, você tem formas também com modelagens estatísticas. E aí, você tem diversas complexidades de como tratar isso. Se forem valores numéricos, por exemplo, você pode calcular uma média dos valores anteriores e sucessores. Você pode calcular a mediana de todos os valores daquele atributo, atribuir algum tipo de variabilidade e preencher esse grau de variabilidade para substituir esse valor. Enfim, você pode utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina para complementar esse valor, inclusive. Então, existe uma diversa gama de formas de preenchimento de valores ausentes. E a outra probabilidade é você fazer uma codificação como categoria ausente. Vamos supor aqui que as categorias possíveis aqui sejam o A, B, C e E. Então, eu crio simplesmente uma categoria não preenchido. Então, eu teria, né, nessa linha A, B não preenchido, por exemplo. Então, o NP passa a ser uma categoria a mais. Vou tratá-la como uma categoria que representa a ausência de valor. Às vezes é importante você identificar justamente o valor ausente. Vamos imaginar que você está fazendo uma análise da falta de preenchimento de determinadas características. Então, a codificação dos valores ausentes é uma forma extremamente efetiva nesse exemplo, né? Uma outra forma de transformação também é a conversão de tipos de dados, né? A conversão de tipos de dados, que pode ser, por exemplo, conversão de dados numéricos em dados categóricos, conversão de dados textuais em dados categóricos. Essas são formas de você converter tipos de dados. Às vezes você, num algoritmo, né, você faz essa conversão porque alguns algoritmos de aprendizagem de máquina só trabalham com números, então você precisa converter dados que são categóricos para dados numéricos, né? Então você representa ali as categorias por números, por exemplo. E uma forma especial aqui de conversão é a discretização. O que seria a discretização? Vamos imaginar que você tem dentro de uma base de dados lá a altura de alunos. E aí, o que seria a discretização? O que acontece? A altura é um valor numérico contínuo, ou seja, você tem casas decimais. Então, a discretização seria você transformar o valor numérico contínuo em valores discretos. Esses valores discretos podem ser representados, por exemplo, em intervalos. Então, você pode ter intervalo lá que vai de menos 1,40 m até 1,65 m, maior que 1,65 m até 1,75 m, e assim por diante, né? Então, perceba que isso aqui vai passar a ser categorias, né, que são representados aqui por intervalos. E aí você pode tratar isso aqui como intervalos discretos, né? Você não tem mais um intervalo contínuo, né? Você não tem casas decimais mais para tratar. E esses intervalos, eles podem ser tratados como números. Então você pode, por exemplo, colocar aqui a mediana desses intervalos, ou como categorias. Vamos dizer que você pode chamar isso aqui de categoria baixo, categoria de estatura mediana e assim sucessivamente. Então essas são formas de conversão de tipos de dados, especialmente aí a discretização. A outra forma é a padronização, né? Ela também é uma forma de transformação, e a padronização ela serve para aumentar a eficiência da análise dos seus dados, né? Eles facilitam e, na verdade, às vezes possibilitam a utilização dos dados. Por quê? A padronização é você trazer os dados que representam ali o mesmo fenômeno para um determinado padrão. Então, por exemplo, né, você converter medidas, converter categorias para um mesmo padrão, né? Então, por exemplo, converter o tipo de representação de data, o tipo de representação de hora, escalas, qual escala que você vai trabalhar. Então você padroniza, né, todos esses valores. A normalização é um tipo especial da padronização, que é quando você trabalha com variáveis numéricas e o que você faz? Você ajusta a escala desses valores. E isso permite que você analise de maneira mais eficiente, especialmente valores numéricos. Existem alguns algoritmos que, quando você faz a normalização desses dados, né, quando você reduz esses dados para uma mesma escala, você aumenta a eficiência do seu treinamento. Então, isso é muito importante também. Aqui é um intervalo bastante comum, né, de normalização, converter os valores para eles variarem de 0 a 1, né, na escala de 0 a 1 ou de menos 1 a 1. Uma outra forma de transformação é o chamado enriquecimento dos dados. Então, o que a gente viu é você trabalhar um certo tipo de limpeza, um certo tipo de processamento com os dados que existem. O que o enriquecimento traz de novo? O enriquecimento, basicamente, você pegar os dados que já
já existem e, de alguma maneira, criar novos dados, mas não são dados artificiais, são dados que já estão contidos na sua fonte de dados. Você pode, por exemplo, incorporar outras fontes de dados que não existiam anteriormente, né? Trazer outras fontes de dados. Essa é uma forma de enriquecimento bastante comum, né? Integrar mais fontes de dados para enriquecer aquela base de dados original. Em outras palavras, você pode incorporar outras informações, né? Às vezes informações contextuais que enriquecem a sua base de dados original. Também é possível adicionar novos dados a partir de técnicas estatísticas, né? Então, gerar estatísticas, gerar médias, gerar variabilidade, gerar estatística, né? Sejam elas descritivas, inferenciais. Então, gerar novos valores a partir de variáveis que já existem. E não são dados sintéticos, são dados a partir de dados que já existem. Você enriquece esses dados que já existem com novas métricas. Uma outra probabilidade é você subdividir atributos que já existem. Então, por exemplo, o atributo de endereço. Endereço, vamos supor que você tem na forma de texto lá que descreve, né, a rua, o bairro, o CEP. E aí você pode subdividir esse atributo entre rua, CEP, número, bairro, cidade. Então, perceba, você está enriquecendo seus dados, você está normalizando, né? Inclusive, a gente já viu essa forma de transformação. A normalização é uma forma de enriquecimento de dados. Aqui são algumas das tecnologias mais utilizadas para todos esses processos, né, de transformação. Existem diversos outros, eu trouxe aqui alguns dos mais comuns. Falando de linguagem Python, a gente tem os pacotes, né, mais utilizados aí para você fazer transformação de dados, né, para você fazer processamento de dados, é o Pandas, né, e o NumPy. São aí os pacotes mais utilizados. E, modernamente, esse pacote aqui, né, o Polars, tem sido cada vez mais utilizado porque ele possui dentro da sua estrutura uma arquitetura que pode aumentar a eficiência do seu processamento, né, acelerar o processamento, as transformações, diminuir, ganhar uma certa notoriedade, né? Mas com certeza o Pandas e o NumPy são alguns dos mais utilizados para essa finalidade de transformações. O Apache Spark é o mais popular quando se fala em Big Data, né? E vem ganhando cada vez mais notoriedade. Isso aqui é importantíssimo, uma tecnologia importantíssima quando a gente fala de transformação de dados dentro da área de engenharia de dados. O Apache Spark é inevitável. E eu trouxe aqui também o R, né? A linguagem R, né? Uma linguagem estatística com características de programação. Você tem pacotes como Dplyr, né? Que também facilitam esse tipo de transformação. Você trabalha ali muito facilmente com a linguagem R utilizando esse pacote. Também é muito popular e muito utilizado para esse tipo de finalidade. Bom, os dados não estruturados também podem sofrer transformações. Até aqui a gente falou de dados estruturados, mas vamos lembrar, a engenharia de dados também pode servir aos dados não estruturados, né? Quando a gente fala de Big Data, a gente está falando principalmente de dados não estruturados, né? Vamos lembrar o que são os dados estruturados, estão nos vídeos passados. E a transformação desses dados, eles normalmente, não necessariamente, mas normalmente vão utilizar algum tipo de algoritmo de inteligência artificial que faça a interpretação desses dados não estruturados e possam convertê-los, né, de alguma maneira e fazer a determinada transformação que você quiser, como, por exemplo, a conversão de tipos, né, que a gente viu, né, que é uma possibilidade você combinar ali dados estruturados e dados não estruturados, e para isso você pode utilizar, né, técnicas ali de análise de sentimentos, classificadores, né, por exemplo, classificador de texto, classificador de imagem, de vídeos, análise de sentimentos também aplicada a esses dados não estruturados, né, e o próprio processamento, né, de imagem, de vídeo, né, conversão em texto, conversão em outros formatos não estruturados. Então são formas de transformação também utilizados nesse tipo de dado. Para esse vídeo foi isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com o que você acha que possa ser interessante esse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal para facilitar o seu acompanhamento com a continuidade da série e nos vemos no próximo vídeo.